Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND. Hoje, num formato diferente, por conta do isolamento social imposto pelo governo do estado para combater o coronavírus, o ND também teve que se adequar. Mas a gente continua trazendo informação de qualidade para você. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem permeado várias famílias, tem afetado muitas famílias do Brasil e do mundo inteiro, que é a escola dentro de casa. E para falar sobre esse assunto, hoje eu tenho 3 convidadas. A psicóloga Ana Deter. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência tão nova que está acontecendo no planeta. É isso aí. Vamos juntos. Converso também com a Cláudia Cafarella, pedagoga. Tudo bem, Cláudia? Boa noite, Roberta, tudo bem? É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e espero que tenhamos um excelente programa. É isso aí. Também com a Andréia Yoshimura, veterinária, acupunturista e mãe de 2 adolescentes. A mãe que está no meio desse furacão, né, Andréia? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Furacão é a palavra certa. Estamos aí, que a nossa troca de experiência possa estar ajudando as outras mães, a outras pessoas que estão na mesma situação de loucura coletiva. É isso aí. Está todo mundo se sentindo assim. Então, para começar o nosso bate-papo agora, eu queria conversar um pouquinho com a Ana. Ana, hoje os lares, eles se tornaram casas, escritórios, empresas. Tem mãe cozinhando, tem mãe sendo empresária, tem mãe virando professora, o pai tem que dar conta também. Está tudo junto e misturado, literalmente. Cada um tem que achar o seu espaço dentro da casa. Está uma confusão. Como lidar com essa turbulência? Sim, está uma confusão enorme. Primeiro porque tudo é novo e a gente não está acostumado e nem nos preparamos para isso, né? E segundo, que essa vida, esse novo padrão de comportamento que está se instalando, ele faz com que as pessoas estejam muito mais próximas umas das outras, principalmente as que convivem, né? E isso traz, ao mesmo tempo, muitos divórcios, muitos reencontros, muitas tensões, novos conhecimentos. Existem casais que nem tinham tanta intimidade, agora estão tendo. Outro dia eu escutei de uma pessoa dizendo: olha, eu nunca estive tanto tempo com a minha mulher. Não é que ela é legal? Que bom que a conclusão foi essa, né? Acho que essa etapa que a gente precisa viver, desse desconhecido, vai fazer com que nós tenhamos uma transformação obrigatória. Não tem opção. Você vai se deparar com aquele estrangeiro que morava dentro de você. Nós somos obrigados a fazer isso. Então, quando a gente cede para este encontro, é muito mais fácil. Então, a minha dica é: não resista, se entregue para esse novo, para você conseguir ver o que de melhor você consegue fazer com isso. Então, primeiro precisa aceitar. É isso aí, então. E a turbulência vai passar, né? Falando então um pouquinho sobre essa questão da escola dentro de casa, que é algo que todo mundo está vivendo hoje. A Cláudia Cafarella tem aqui essa parte toda das crianças estudando de uma forma diferente, né, Cláudia? A gente tem essa questão do ensino online, era muito forte nas faculdades, mas nunca se pensou nesse ensino online para Fundamental 1, para educação infantil. De uma hora para outra, as escolas tiveram que se adaptar, está todo mundo correndo atrás da bola, uns de uma forma mais rápida, outros mais lentos, porque está todo mundo tentando achar um norte. Qual a maior dificuldade para os educadores nesse ponto? Oi, Roberta. Pronta. Então vamos lá falar um pouquinho dessa inovação, né, que aconteceu de repente. E foi assim, as escolas já vinham trabalhando de alguma forma, sim, tá, com algumas coisas online. Trabalhando com Google Sala de Aula, mas trabalhando assim de uma forma mais pontual. Então, poderia se trabalhar com ensino híbrido, usando o Google Sala de Aula, estavam trabalhando também com plantão de dúvidas, às vezes marcada a hora. Agora, sim, ter que, ao vivo,
4 horas e mais, com a presença da família do outro lado, né? Que aí vem sempre a avaliação, vem sempre o julgamento. Então, é assim que ela dá aula? Então, o que está acontecendo com os professores, tá? Além de ter que lidar com toda essa forma nova de se trabalhar, vem aquelas dúvidas na cabeça, e aí eu concordo com a Ana quando ela falou do autoconhecimento, né? Quem sou eu como professor, tá? Então, entrou muito disso, e isso eu tenho reparado muito com os profissionais que nós estamos trabalhando. É uma preocupação muito grande, porque também nós não estamos lá do outro lado, não estamos sabendo também como é que está essa rotina. As famílias também não se prepararam para um notebook apenas para o home office e para o trabalho da escola. Então, também foi mexido na rotina da família também, né? Como é que eu faço, Andréia? Tem horário para trabalhar home office? Tem, mas o meu filho precisa entrar naquela hora, porque o professor vai estar online para dar uma aula. O que eu faço? O que eu priorizo? Mas a minha reunião também foi marcada. Dou o celular na mão de uma criança de 7 anos de idade, de 8 anos, porque eu tenho que usar o notebook? Ou seja, não houve preparação, a gente sabe disso, né? Mas a gente vai ter que lidar, isso já é uma realidade, eu concordo, não tem volta, tá? Ontem eu falei até para um grupo de coordenadoras, né? Na minha carreira profissional, que vai mais de 34 anos, é um divisor de águas. Antes do Covid-19 e após o Covid-19, tá? Então, as escolas estão, sim, se preparando, estão correndo atrás da bola, só que, assim, o que a gente também precisa que as famílias entendam, precisa dar um pouco de tempo também para que a gente possa, em virtude de tudo isso que eu levantei, tá? Teve um dia, vocês sabem, a internet caiu para todo mundo, não foi só aqui. Eu estava numa reunião com o pessoal também de São Paulo e caiu. Então, ou seja, quem estava subindo vídeo, quem estava em online com alguma aula, sentiu. E aí, o que a gente faz? Culpa a escola? Culpa a família? Não tem culpado, gente. É parceria agora. Eu acho que esse é o ponto correto e é o que todo mundo precisa entender hoje. A gente está vivendo um momento onde precisa de parceria. Eu vou rapidamente conversar agora um pouquinho com a Andréia. Andréia, como é que em casa vocês têm se adaptado a esse momento novo? Você tem 2 filhas, né? Uma na 8ª série e uma se preparando para o vestibular no ensino médio. Depois você fala um pouquinho mais sobre a experiência delas, mas sobre esse ponto que a Cláudia colocou. Dividir a internet, dividir o equipamento, dividir o computador, dividir o celular, tem sido um desafio na sua casa? Então, por partes, né? Não dividir, porque assim, como a mais velha, eu falo que quem tem filho mais velho acaba aprendendo mais rápido, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, estava até comentando com a Cláudia, que aqui a gente lida com ansiedade em diferentes níveis, né? Mas, assim, na questão que você falou, como a mais velha já tinha um notebook já para as atividades dela, porque era necessário. Eu tinha pegado um para mim porque eu carregava para pós-graduação, enfim, a gente não está tendo a dificuldade do compartilhamento, do sharing dos equipamentos eletrônicos, mas nós estamos tendo a dificuldade do espaço, porque aqui a gente divide o quarto. Né? Então, de repente, a mais velha quer utilizar o quarto, porque as aulas coincidem agora. Né? Então, eu estou aquartelada no espaço mínimo. Às vezes, né, a sala serve, mas aí não pode passar para cá, não pode passar para lá, porque eu estou em live. E olha esse barulho, Lara, para de dançar do meu lado, porque a outra está dançando, porque ela tem o direito. Então, a gente está conseguindo, assim, agora, depois desse período de adaptação, a gente está conseguindo compartilhar o espaço, porque é muito complicado, né? Aquilo que era a área privativa, de repente, ficou a área comum para todo mundo e tirou um pouco da liberdade de todos. Mas, assim, eu acho que realmente aceitar a situação é a forma mais fácil, não se focar nos utensílios, mas focar nas soluções, né? E como a Cláudia falou e a Ana falou também, a gente precisa muito da parceria. Aqui, a plataforma, que nem quando cai,
Ontem a gente teve um bug e ninguém conseguia subir arquivo, não sei se já resolveu ou não, tenho que ver isso. Então, para mim, ficou mais difícil ser a professora, ser a mãe que olha e ser a educadora ao mesmo tempo, e ainda tem que fazer trabalho, e ainda tem que atender, né? Porque agora veio um novo método, né? Que já estava encaminhando, como a Cláudia falou, já estava se encaminhando aqueles atendimentos online e agora eles estão mais frequentes, né? Eu, como trabalho com fitoterapia, eu tenho muito atendimento online. Então, eu acho que é uma coisa nova para todo mundo e é um AC e DC, como a Cláudia falou, antes do Covid e depois do Covid. Eu acho que veio para ficar e vou te falar, eu acho que vai ser uma coisa ótima, não estou vendo isso como problema, não. É isso aí, essa coisa ótima que a Andrea falou é o que a gente espera trazer, uma lição de tudo isso que a gente está vivendo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta falando sobre um assunto muito importante que tem afetado centenas, milhares de famílias no Brasil, que é a escola dentro de casa. Sobre isso a gente está conversando agora com a Cláudia Caffarella, pedagoga, Ana Detter, psicóloga, e com a Andrea Yoshimura, que é a mãe de 2 adolescentes. Eu gostaria de começar agora falando um pouquinho com a Cláudia. Cláudia, a gente está falando sobre essa nova realidade, você falou sobre os desafios que os professores têm, né? Essa nova plataforma sendo utilizada e que a educação ela vai ser marcada por antes do Covid-19 e depois do Covid-19. Dá para a gente tirar a lição boa de tudo isso, né? Eu sei que o momento é tenso, muitas reclamações, a gente sabe que muitos pais entendem, outros não, tá todo mundo sem saber, a insegurança é algo muito forte porque a gente não tem um direcionamento claro ainda de quanto tempo esse isolamento social vai continuar, se vai ter férias, algumas escolas estão dando férias, outras ainda não, então toda essa insegurança tem gerado muito medo e muita insatisfação. Como é que vocês têm lidado com isso? Então, Roberta, é assim, o que nós chegamos à conclusão, tá? Enquanto educadores, nós temos que contemplar as oportunidades e não ficar debatendo essas dificuldades, tá? Quanto mais a gente perde tempo em debater as dificuldades, menos tempo a gente tem para inovar. Então, é isso que nós temos levado muito isso lá dentro da escola, nós temos conversado muito. Vamos ser otimistas. Cortella fala muito disso, né? Ser otimista dá trabalho, então é mais fácil ser pessimista. Não, vamos ser otimistas, vamos procurar estratégias, caminhos. Já me questionaram também, isso vai impactar no ano letivo das crianças, dos alunos? É muito cedo para a gente falar isso, entendeu? Porque nesse momento, onde nós estamos, né? No caso, a maioria das escolas na Baixada deu férias, ok? Então, nós tivemos uma semana aí de turbulências, a escola aberta à adaptação, recebendo os alunos para que as famílias pudessem se organizar, e 2 semanas de aulas usando plataformas, usando essas ferramentas, né? Ou seja, são 2 semanas, tá? Agora, a maioria das escolas entrou em férias ou vai entrar agora segunda-feira. Muito bem. O que estão fazendo as escolas? Reorganizando os seus calendários. Ou seja, nós vamos agora praticamente direto, se Deus permitir, em maio voltaremos, mas até o final do ano. Ou seja, nós vamos repor. O próprio governo já deixou os 200 dias letivos suspensos. Vamos para as 800 horas, tá? Ou seja, está todo mundo mobilizado para que o sistema educacional não seja tão impactado. É isso que nós estamos, assim, girando em torno disso. Então, nós da escola, por mais que tenhamos férias, tá? Porque entramos em férias, os bastidores, eles vão continuar sendo trabalhados. As pessoas vão continuar trabalhando. Só os professores que já deixaram muita coisa pronta, tá? É que vão, mas nós da escola, nós gestores da escola, não vai ter como. Nós vamos continuar assim trabalhando. O nosso calendário, por exemplo, já está reorganizado, entendeu? E nós não tá, como todo mundo e até o governo não sabe, eles dizem que isso vai durar até maio, alguns até junho, outros até setembro. Gente, eu acredito muito, por isso que eu volto a falar, eu sou muito otimista.
Eu acredito que nós estamos fazendo a lição de casa sim, o povo, pelo menos no estado de São Paulo, está fazendo a lição de casa direitinho, por mais que as famílias estejam sendo impactadas com isso tudo, mas eu acho que agora vai entrar no processo de acomodação, e aí as pessoas passam a respeitar um pouco mais esse momento que nós estamos passando. Mas na escola, ela está todas, isso eu não vou falar só para aquela que eu estou, buscando maneiras de contemplar os alunos, sem também prejudicar o dia a dia que a Ana tanto falou, das famílias, que a Andréia colocou, de compartilhar os espaços. Mas, de toda forma, gente, quando todos estão no mesmo espaço, o compartilhamento é necessário. Então, mais do que nunca, é o diálogo também. Então, as famílias precisam procurar suas escolas, sim, se isso estiver impactando, e nós da escola, todos podem ter certeza, todas as escolas estão buscando ferramentas que possam, sim, contemplar os alunos, em todos os sentidos e em todos os níveis. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre a escola dentro de casa. Eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é escola dentro de casa e sobre isso eu estou com 3 convidadas hoje. Ana Deter, psicóloga, Cláudia Cafarella, pedagoga e a Andréia Yoshimura, veterinária, acupunturista e mãe de duas adolescentes. E agora eu queria perguntar então para a Andréia. Andréia, nesse momento você tem uma das filhas está se preparando para o vestibular. No meio de toda essa insegurança do que vai acontecer em relação à sociedade de uma forma geral, se ela vai conseguir fazer o vestibular, se ela vai estar pronta para isso, como é que você está lidando com essa realidade? Primeiro, o que realmente a gente está se perguntando é como é que fica nessa fase, né? Uma fase que eles são super cobrados, eles se cobram demais, eu não sei os outros, mas a minha filha ela se cobra demais em relação a resultados. Eu acho que é uma questão de adaptação, né? É relembrar que a gente precisa respirar, que a gente precisa ter tempo, que a gente precisa olhar sobre outra forma e não se cobrar tanto. Então, é isso que eu estou tentando passar um pouco para ela, né? Olha, não se cobre tanto, as coisas se ajeitam, né? A gente está tendo um bom apoio, a gente está tendo, está sempre nessa parceria com a escola, coordenadores, então a gente também está se adaptando e eles estão aprendendo a mexer em uma ferramenta nova. Então, acho que o bom disso tudo é que expande a consciência e expande o conhecimento. Você tem a internet é ilimitada até para o estudo, né? Então, acho que agora é mais a disciplina, tentar manter uma nova disciplina, né? Tanto para ela e a ansiedade dela, é isso que eu falo para ela, respira. Quando estiver no sufoco, faz um exercício de respiração consciente, né? A escola disponibiliza a aula de mindfulness, e isso tem ajudado bastante nesse período de vestibular ela, viu? Gratidão. Ana Deter, agora falando de um cenário mais geral, graças a Deus a Andréia ela tem essa sustentação por parte da escola, mas muitos estudantes que estão nessa situação não têm isso. Como lidar com essa questão da ansiedade nesse momento, que por si só já era muito intenso, agora com todo esse cenário de Covid-19 agrava ainda muito mais, né? Verdade, Roberta. Eu já atendi e atendo muitos jovens que estão no pré-vestibular. E essa tensão, essa pressão, essa cobrança interna é muito grande e causa uma ansiedade tremenda. Esse panorama que a gente está vivendo nos obriga a estarmos no presente. E isso é uma dádiva, porque esse é o melhor antídoto contra a ansiedade. Estar no presente, se colocar um passo de cada vez, porque nós não conhecemos o que vai ser o futuro hoje, e principalmente se tratar muito bem uns aos outros. Essa flexibilidade, ela precisa e deve existir. Tudo que a gente fazia com muito atropelo, pensando na competitividade do mercado, pensando que a gente precisa sempre chegar primeiro, esse paradigma acabou, mudou. Nós estamos frente a um novo paradigma que nos traz uma reflexão muito profunda e importante. Quem sou eu neste momento? O que eu posso trazer de melhor para contribuir nesse momento?
Então, essa calma para poder enxergar lá dentro é extremamente necessária nesse momento agora. Aprendermos o que é empatia, se colocar de verdade no lugar do outro, e pensa o seguinte, eu falo muito isso para os jovens que eu atendo, quando a gente vai fazer um exercício de alongamento, a Andréa falou isso muito bem agora, a expansão, quando a gente vai expandir, alongar um músculo, nunca que a gente vai conseguir alongar um músculo tensionando ele. A gente precisa relaxar para poder expandir e crescer. Então, essa é a melhor forma de se lidar com esse momento agora. Relaxa, respira no teu momento presente para você poder expandir e dar vazão à tua criatividade. Como é que você vai poder fazer para compartilhar o tempo, os instrumentos que estão disponíveis, enfim, o dia a dia. Esse compartilhar, não tem como a gente não sair melhor disso. É isso a gente aí, vai então, crescer, a gente está sendo obrigado a fazer isso. E é isso, essa é a lição que a gente quer para todo mundo. Ana Detter, Cláudia Caffarella, Andréa Yoshimura, muito obrigada pela participação de vocês. Sucesso aí nesse processo da escola dentro de casa. Muito obrigada. É uma honra, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Muita saúde, tranquilidade, tudo isso vai passar. Até mais.